Tudo bem, estrategista? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou o professor Thales Taumaturgo, de Psiquiatria, e nesta aula estudaremos os transtornos alimentares. Olha só, estrategista, os transtornos alimentares, eles não são o tema, o tópico da psiquiatria que as bancas mais gostam, mas é uma aula bem rapidinha, que tem poucos transtornos aqui que a gente precisa conhecer, e eu vou ensinar vocês a fazer o diagnóstico diferencial de uma maneira bem rápida e vai garantir aí qualquer questão que apareça sobre este assunto na sua prova. Então vamos lá. O que nós veremos nesta aula? Anorexia nervosa, bulimia nervosa, compulsão alimentar periódica, picacismo, transtorno alimentar restritivo evitativo, ou simplesmente TARI, e transtorno de ruminação. Vamos lá, pessoal, vamos falar de anorexia nervosa, o primeiro transtorno alimentar aqui da aula. O que é isso? É um transtorno alimentar com origem mental. E por que origem mental? Porque, na verdade, não é a falta de apetite, não é a falta de fome, é um medo de engordar, é uma obsessão pelo corpo que é perfeito, pelo menos no ideário dessa menina, né? Então, a fome existe, mas o medo de engordar, o medo de não alcançar aquele corpo perfeito é o estopim deste transtorno. Então, olha só, quais são as principais características? É que essa paciente vai adotar uma restrição de dieta, vai comer muito pouco ou simplesmente vai fazer um jejum aí de dias, às vezes semanas. E isso é intencional, vai restringir a dieta para quê? Para emagrecer, para atingir aquele corpo que supostamente é o corpo ideal. E, além de querer emagrecer, existe um pavor de engordar, um medo irracional de engordar. E, aliado a esse medo, e que alimenta esse medo, existe aqui uma distorção da autoimagem. Então essa moça aqui, que é extremamente magra, ela se vê com o corpo completamente distorcido aqui no espelho. Então o que acontece? É uma mulher que está muito magra, está perdendo peso, se olha no espelho, mas vê uma imagem distorcida. Muitas vezes esse transtorno em casos graves vai se aproximar de um quadro psicótico de fato. Em casos muito graves é difícil fazer essa definição, esse diagnóstico diferencial, onde é que é simplesmente uma obsessão e onde começa ou termina um transtorno psicótico, uma alteração de fato do conteúdo, do juízo, da realidade. Tudo bem? E com o passar do tempo, uma mulher que deixa de comer, naturalmente vai ter um baixo peso. É claro, às vezes você vai pegar esse diagnóstico no comecinho e o IMC ainda está normal. Só que se você acompanhar por mais um tempo, é fatal. O IMC vai baixar e você vai ter aí essa característica do baixo peso na anorexia nervosa. Isso aqui é muito importante, estrategista. Temos dois subtipos na anorexia, tudo bem? Temos o restritivo e o purgativo. Eu já vou explicar ali, daqui 2 slides para vocês, a diferença entre esses dois subtipos, tudo bem? Mas metade das mulheres tem um e a outra metade o outro subtipo. Aqui uma outra característica é que o início ele é precoce. Então, acontece normalmente uma abertura aos 13, 14 anos ali, depois da primeira menstruação. Então, a maior parte das pacientes tem um início precoce. É claro que existem inícios mais tardios e eventualmente até inícios mais precoces ainda. E aqui, estrategista, a comorbidade psiquiátrica, uma regra. Essa menina aqui com anorexia, se você pesquisar, vai ter ansiedade ou transtorno do humor, depressão, pode ter toque, o toque está muito associado à anorexia nervosa, eu vou explicar um pouco mais para frente, transtornos de personalidade, abuso de álcool, abuso de substâncias, isso aqui é quase uma regra. E aqui uma outra característica, né, nós estamos falando de adolescentes, então essas adolescentes elas moram normalmente com a família, com os pais. A família saca que a menina está com algum problema, parou de comer rapidamente, tá? Então, a família perceber uma alteração do padrão de funcionamento, do comportamento, um padrão alimentar nessa menina, não é a grande dificuldade. A grande dificuldade, de fato, é fazer com que essa paciente aceite o tratamento, queira ser tratado. A gente vai abordar isso um pouquinho mais para frente. A prevalência estimada é de aproximadamente 1% da população, e aqui, por que eu ressalto tanto meninas, mulheres, né? Tem homem? Tem, só que 10, 20 vezes mais a incidência em mulheres. Tratamento é multidisciplinar, já vamos falar um pouco mais sobre isso.
Então, para que você consiga ver aqui, realizar bem os critérios na sua frente, então, uma dieta proposital, uma dieta intencional, medo intenso de engordar, e aqui de novo, a fome existe, a menina tem fome, só que o medo de engordar vence a fome, suplanta a fome, então ela deixa de comer mesmo com fome. Alteração na autoimagem corporal, essa perturbação da forma com que ela vê o seu próprio corpo, e baixo peso, né? Uma consequência, de novo, talvez você no primeiro momento não encontre isso, mas vai ser uma consequência, vai ser fatal, o baixo peso vai aparecer. Já foi critério na CID-10, lembrando que nós estamos atualmente na 11, uma alteração endocrinológica. Nas meninas, caracteristicamente, era critério a amenorreia. Não é mais critério, tá pessoal? Nem na CID, nem no DSM. É comum a amenorreia? É muito comum. É um critério, eu preciso observar isso para o diagnóstico? Não precisa observar a amenorreia ou alguma outra alteração endócrino metabólica em menino e menina para o diagnóstico, mas é algo que a gente observa com frequência. Vamos lá, subtipos. Olha só, metade das meninas tem esse subtipo aqui, que é restritivo, ou seja, é uma adoção longitudinal de uma dieta muito restrita. E quando come, vai comer de pouquinho em pouquinho, pode fazer uma mesa como se fosse servir um banquete, mas serve ali um prato com pouquíssima coisa, uma pequena quantidade de comida ali, mas serve ali como se fosse um espetáculo, né? Um grande banquete, mas na verdade ali tem pouquíssima comida e a caloria está toda contadinha já na cabeça da menina, tá? Então aqui o eixo é essa dieta, esse jejum. Metade das meninas tem o subtipo purgativo. E o que isso quer dizer? Que sim, o eixo da doença é o jejum, é a dieta muito restrita, mas que com alguma frequência vai se envolver em episódios de compulsão, de binge. O que é isso? De repente, está numa dieta ali há uma semana e aí vai comer 10 barras de chocolate, vai tomar ali leite condensado ali direto no copinho ali e depois pode ainda purgar, pode adotar um método compensatório, vomitar, tomar laxante, ir para academia. E depois disso, o que acontece? Ela vai voltar para aquele eixo de dieta. Então, aqui na anorexia nervosa, metade das pacientes podem sim se envolver em episódios de compulsão e purgação. Mas quando você olha ao longo do tempo, uma visão mais panorâmica, você vê que a maior parte do curso desse transtorno é de restrição. E aí o baixo peso vai imperar. Aqui, estrategista, temos características clínicas que normalmente estão presentes aí em algum momento deste transtorno. E por quê? Porque a menina perde peso, ela para de comer, tem déficits metabólicos, nutricionais, então podem acontecer aí diversas alterações clínicas, características clínicas, e elas estão aqui na tela. Vamos dar uma olhada em algumas. Em casos mais graves, né, e é sim um sinal de alarme, quando nós observamos arritmias, bradiarritmias, né, uma hipotensão já sintomática, ou mesmo um quadro um pouquinho mais avançado aí que pode envolver mesmo uma insuficiência cardíaca, a pele fica seca, o cabelo vai caindo, a unha fica quebradiça, pode ter alteração dentária. E por quê? Porque muitas meninas vão induzir vômito, né? Então o esmalte vai sendo perdido dos dentes, né, por causa do refluxo ácido, pode ter alterações aqui de parotidite, pode ter alterações esofagite, enfim, tudo por causa do refluxo ácido. Alterações endócrino-metabólicas das mais variadas possíveis, isso aqui tanto em função da baixa ingesta, quanto em função do uso de laxante, uso de diurético, uso de medicamento supressor de apetite. Então você pode ver aí um mundo sem fim de alterações. Anemia, leucopenia, né, a imunidade vai caindo, neutropenia, pode acontecer aqui, olha só, alterações neurológicas, é claro que são casos mais graves e prolongados, né? Atrofia de lobos cerebrais, encefalopatia, pode ter aqui nestas meninas, encefalopatia de Wernicke-Korsakoff, devido à baixa ingesta de tiamina, a mesma encefalopatia que acontece com alguma frequência lá nos pacientes que abusam de álcool, enfim, alterações renais, né, insuficiência renal, nefrolitíase. Então, se você quiser, dá um print aí nessa tela. Gravidade, pessoal. Nós vamos estratificar a gravidade de acordo com o peso. Nós vamos aí desde leve, moderado, grave a extremo. Aqui as bancas normalmente não costumam cobrar que você saiba qual é a gravidade do quadro de acordo com o peso. Mas para que você entenda como a gente estratifica de uma maneira geral a gravidade, está aqui, é com base no peso. Se é criança ou se é uma menina muito pequenininha, você pode abrir mão aí simplesmente dessa avaliação métrica do peso, né, para avaliar a situação do status corporal mesmo, fazer uma avaliação um pouco mais ampla para estratificar a gravidade. Preditores de evolução.
Boa evolução. Se a menina admite a fome, tem um bom suporte familiar, melhora na autoestima, boa adesão ao tratamento, aqui ela tem, lembra, aquela obsessão, aquele culto pela magreza, né? E muitas vezes existem algumas ocupações, profissões de risco, modelo, bailarina, dançarina, atleta, né? São condições que colocam a menina em risco, ou às vezes até o menino em risco aí de um transtorno alimentar. É importante para que você consiga fazer com que a paciente adira ao tratamento, né, tenha desejo de se tratar, que você ressalte todos os pontos positivos do tratamento. Olha, o cabelo vai melhorar, a pele vai melhorar, o seu raciocínio, a sua memória, a sua disposição física, desempenho, enfim. Você tem que tentar ressaltar aí o lado positivo do tratamento, porque o medo vai sim existir. Preditores de má evolução. Peso muito baixo, início muito precoce ou tardio, comorbidades psiquiátricas, traços obsessivos e história familiar. Então, como eu falei para você, a comorbidade psiquiátrica estrategista é uma regra e o TOC, seja a personalidade obsessiva compulsiva ou mesmo a doença TOC, frequentemente se associa. Por quê? Porque nós estamos falando aqui de um tipo de compulsão e antes da compulsão, que é essa compulsão alimentar, existe a obsessão, né? A obsessão, aquele pensamento obsessivo, aquele ideal pela magreza. Tudo bem? Então isso sim se associa a um tipo de TOC ou às variações de características de obsessão e compulsão. Vamos lá. Como que a gente vai abordar essa menina? Qual é o tratamento? Primeiro, a gente precisa de uma boa nutricionista, uma equipe de nutrição, uma equipe de psicologia que entenda desse transtorno e a parte médica. Aqui, neste transtorno, estrategista, nós temos aqui como uso geral, uso padrão, um ISRS. A fluoxetina é a mais consagrada. É verdade, sim, que na anorexia nervosa, os psicofármacos não têm um impacto tão grande quanto em outros transtornos alimentares. O que eu quero dizer? Tem alguma medicação que seja de excelência na abordagem desse transtorno? Não, infelizmente não temos. O tamanho de impacto também não é dos melhores, mas o que nós temos é fluoxetina. Em alguns casos, né, em caso de uma magreza muito elevada, de obsessões muito firmes, nós podemos acrescentar a fluoxetina, o antipsicótico atípico ou olanzapina. Essa combinação aí parece que é legal, melhora um pouquinho as obsessões e pode deixar ela um pouco mais suscetível, digamos assim, a aceitar a alimentação. Vamos lá, então tá aí essa combinação que pode ser lançada à mão em casos graves. Vamos adiante. Sobre anorexia, queremos a correta. A amenorreia é um critério obrigatório no DSM-5 e CID-10? Pessoal, já foi obrigatório na CID-10, tá? No DSM-5 já não era, então essa aqui não está correta. Cerca de 60% dos pacientes são do sexo feminino e a maioria entre 15 e 25 anos. Pessoal, nós já vimos aí que 95% dos pacientes, né, são do sexo feminino, então também não está correta. O papel da abordagem farmacológica na anorexia nervosa é menor do que nos demais transtornos alimentares. Nós acabamos de ver, sim, infelizmente assim, não existe um tratamento de primeira linha que de fato faça uma grande diferença. O que nós temos? ISRS, fluoxetina, eventualmente olanzapina. Então, letra C. As taxas de recuperação variam entre estudos, mas estima-se que mais de 50% evoluem para uma remissão sintomática. Pessoal, existe uma variação muito grande na literatura, né? Em alguns lugares falam entre 30%, outros 70%, quadros flutuantes durante a vida, enfim, essa aqui também não está correta. Ficamos com a letra C. Bulimia nervosa, o grande diagnóstico diferencial aqui da anorexia nervosa. O que é isso? Vem de bulimos, que significa fome de boi. Então tá aí essa vaquinha simpática para ilustrar. Compulsão alimentar. Aqui este transtorno é marcado por episódios de compulsão alimentar, de binge, né? Então a mulher normalmente perde a sensação de controle, come muito mais do que uma pessoa comeria naquele momento e parece que depois que a alimentação termina, vem aquela sensação de arrependimento, de culpa, de fracasso, uma angústia pós-compulsão, uma depressão pós-compulsão. Então, nós temos aqui episódios de compulsão alimentar que são marcados pela perda de controle, angústia pós-compulsão e, depois da compulsão ser finalizada, a menina, a mulher, a paciente adota um método compensatório.
Isso aqui pode variar desde uso de medicamento, autoindução de vômitos ou ainda exercícios físicos extenuantes muito prolongados. E aqui a mulher, a menina, tem um sofrimento muito grande com a aparência corporal. Aqui alguns autores disseram, com uma certa maldade, que a paciente com bulimia é uma anoréxica que fracassou. Por quê? Porque é uma paciente que sim, se olha e se vê uma versão distorcida de si mesmo, quer aquele ideal pela magreza, tenta adotar uma dieta, só que ela não suporta muito bem a dieta prolongada. Então tenta ficar um dia sem comer, no segundo dia sem comer, tem aí uma crise ou mais de compulsão alimentar. Então é uma mulher que até gostaria de ser anoréxica, mas ela não consegue manter o jejum por muito tempo. E aí ela se envolve nestes episódios de compulsão, que são seguidos de episódios de purgação, esses episódios compensatórios. E aqui mais uma característica, que na bulimia nós não vamos encontrar, via de regra, um peso baixo. Nós vamos encontrar ou peso normal ou um peso elevado. E aqui o início é um pouquinho mais tardio. Lembra que na anorexia parece que é um pouco mais precoce ali junto do início da puberdade. Aqui não. Aqui parece que é um pouco mais perto da casa dos 20, ali quando a mulher está entrando na universidade. Mais uma vez, a comorbidade psiquiátrica é regra, a prevalência aqui é um pouquinho maior e, mais uma vez, é muito mais comum nas mulheres, embora essa proporção aqui já não seja tão diferente como na anorexia, que chega aí a 20:1. E o tratamento, mais uma vez, é multidisciplinar. Você já viu que este transtorno envolve aí a compulsão, falta de controle, um mecanismo compensatório, isso gera a bulimia nervosa. Mas aqui tem algumas características bem específicas que a banca gosta de questionar a gente nas provas. São os distúrbios hidroeletrolíticos e metabólicos e também reações inflamatórias no tubo digestivo. Por quê? Porque aqui a frequência dos métodos compensatórios é 100%. Tem a compulsão e adota um método de compensação. Então, vamos para cá, ou vai para a academia, ou vai induzir vômito, ou ainda vai tomar algum laxante, algum diurético, algum anorexígeno. Então, com muita frequência, nós vamos observar distúrbio hidroeletrolítico, distúrbio metabólico, alterações inflamatórias do tubo digestivo, pode encontrar distúrbios ácido básico, porque vomita muito, ou induz muita diarreia com laxante. E uma outra característica bem importante aqui desse transtorno é o famoso sinal de Russell, que são essas pequenas lesões, esses cortes, essas cicatrizes que vão surgindo aqui nas mãos destas pacientes. Por quê? Porque coloca a mão lá para induzir o vômito e o dente vai machucando aqui os nós das mãos. Tudo bem? Então nós podemos ver o sinal de Russell, que indica que essa mulher usa as mãos aí para indução de vômito. Como nós estratificamos a gravidade? É com base no número de compulsão por semana. Isso aqui vai desde leve até o extremo. Então leve tem até 3 por semana e extremo mais de 14 por semana. Como nós tratamos? Mais uma vez, nutrição, psicologia e medicação. Aqui, estrategista, a medicação tem um impacto maior. Fluoxetina, normalmente em doses mais altas, 40, 60, 80 miligramas. Aparentemente aqui, a paciente ela responde mais e melhor à medicação, ao psicofármaco. Então, nossa primeira escolha normalmente é a fluoxetina ou algum ISRS, mas preferencialmente fluoxetina. Temos aqui algumas outras opções, por exemplo, os duais, a venlafaxina, a duloxetina, e também, como especialmente associação, o topiramato, que é um anticonvulsivante anorexígeno. Então a gente pode tentar aí dar uma pequena controlada nos episódios de compulsão alimentar, com, por exemplo, o topiramato. Tem que tomar cuidado aqui que o topiramato é uma droga que sim, pode diminuir muito o apetite, suprimir muito o apetite e eventualmente pode fazer com que essa paciente tolere jejuns mais prolongados. E uma outra preocupação com o topiramato, em pessoas que fazem jejum, em pessoas que se privam de ingesta hídrica, é que ele pode provocar aí nefrolitise, tá bom? Então, as opções estão aí na tela. Menina de 22 anos atendida na atenção primária, acompanhada pelos pais. Os pais estão preocupados com a perda de peso. Então você vê que os pais, eles percebem, não é difícil a família notar que a menina está diferente, está perdendo peso. Desde os 14 anos,
come muito pouco, já esteve internada para ser alimentada. Quando que você vai internar uma menina com transtorno alimentar, né? Quando você tem aí alterações orgânicas, alterações clínicas, né? Especialmente aí alterações cardíacas, arritmias, ou ainda tem alguma lesão orgânica que seja preocupante. E aí você vai, de fato, buscar uma internação hospitalar. Essa menina aqui, provavelmente, ela tem um caso grave, né? Que já necessitou de internação. A magreza aí vai fazendo com que ela perca todas as suas reservas nutricionais. A paciente refere também ansiedade e palpitações que estão afetando o seu dia a dia. Os pais dizem que não sabem exatamente o quanto a paciente está comendo, mas ela não provoca vômitos ou abusa de medicamentos, ou seja, ela adota uma dieta restrita e uma dieta prolongada. Ao exame físico, IMC de 14, olha só como está baixo o IMC, pressão está relativamente normal, mas ela já tem hipotensão postural e, que mais? Desidratação, e ela já está bradicárdica. Ou seja, nós estamos vendo aqui uma menina muito magra, uma menina que já tem reflexos no sistema cardiovascular, ela já tem uma hipotensão postural, ela já tem desidratação e ela tem já uma bradicardia. Ou seja, é um quadro que a gente precisa, sim, ter uma observação, ter uma abordagem um pouco mais intensiva. Por quê? Porque é difícil de tratar, e o tratamento não é assim de uma hora para outra que vai ter um resultado. Primeiro, já é difícil que ela aceite o tratamento, que ela tome as medicações, que ela vá à terapia, que ela aceite a alimentação. Então, neste quadro, que nós já temos repercussões importantes do ponto de vista orgânico, cardiovascular, é melhor nós internarmos essa menina. Então, vamos lá. Vamos encaminhar a paciente para avaliação em hospital para possível internação? Pessoal, é isso, né? O que eu vou fazer aqui? Eu vou buscar uma internação para essa menina. É a via mais segura para tratar ela nesse momento. Iniciar o topiramato, ou seja, ela tem anorexia. Eu vou dar uma medicação para retirar o apetite dela? Não, né? Com certeza não. Iniciar amitriptilina para melhorar a ansiedade e manter o acompanhamento. Pessoal, não, tá tudo errado. E aqui um detalhe, né? Essa menina, ela está desnutrida, ela está desidratada, ela já está com o sistema cardiovascular afetado. Tem que tomar muito cuidado em não dar medicações que são potencialmente tóxicas, que são cardiotóxicas, que podem ser neurotóxicas para essa paciente. Então a gente vai evitar ao máximo, por exemplo, o uso de amitriptilina ou de tricíclico. Encaminhar para o ambulatório, olha só, então olha, daqui 3 semanas você vai lá no ambulatório, vamos passar uma sonda em você. Posso contar? Você vai? Não, né? Que besteira. Então, melhor resposta, letra A. Vamos lá, estamos quase no fim. Compulsão alimentar periódica. O que é isso? É uma quase bulimia. E por que quase bulimia? Porque, mais uma vez, a mulher se envolve em episódios de compulsão alimentar. Estrategista, a compulsão alimentar, muitas vezes, é uma compulsão que pode ser silenciosa, que a família não nota, não percebe a compulsão. Por quê? Porque vai ser no meio da noite, vai ser escondida, vai ser no quarto, vai ser dentro do carro, vai ser quando ninguém está por perto, dentro do banheiro, mas a família normalmente percebe. Opa, peraí, eu percebi que ela comprou um remédio, eu percebi que ela deu a descarga muitas vezes durante a noite, eu percebi que ela ficou na academia muitas vezes. Então, a compulsão alimentar, ela pode ser difícil de ser identificada, tá? Seja lá na anorexia, na bulimia ou aqui no transtorno da compulsão alimentar periódica. Então, por que aqui é uma quase bulimia? Porque sim, tem perda de controle, tem aquele sentimento ruim, aquela decepção, aquela angústia pós-compulsão, tem aquela vergonha, né? Poxa, vão me pegar aqui no meio da noite, eu tô comendo aqui o bolo inteiro, e aí, se eu for pego, vai ser algo humilhante para mim, então eu vou comer sozinho, vou comer escondido, especialmente eu vou comer muito rápido. E por que é uma quase bulimia? Por quê? Não tem método de compensação. Então, estrategista, academia, tô fora. Então, essa paciente ou esse paciente adota estas compulsões, mas que não são compensadas, não tem método de purgação depois. Então, é só a parte de compulsividade da bulimia, mas sem a compensação. E aqui, nós, evidentemente, né, nós vamos ver um peso normal ou, mais frequentemente, elevado. Tudo bem? Quando isso começa? Normalmente também mais para o início da vida adulta, mais próximo dos 30 anos, uma prevalência bem importante de até 4%.
E aqui, estrategista, nós já vemos um certo equilíbrio, né, entre homens e mulheres, 2 mulheres para 1 homem. O fato é que sim, as mulheres sofrem mais transtornos alimentares do que os homens. Os homens também procuram um pouco menos atenção médica e aí isso pode dar uma confundida nos dados. Mas, de uma forma geral, as mulheres sofrem mais com isso. E o tratamento aqui é multidisciplinar. Mais uma vez, como é que a gente estratifica a gravidade? É de acordo com o número de compulsões que essa pessoa teve durante a semana. Isso aí vai de leve, moderado, grave até extremo, mais de 14. Aqui eu vou só ressaltar para vocês, estrategista, o moderado, quando acontecem entre 4 e 7 episódios por semana. E por quê? Você já vai entender. Aqui, estrategista, mais uma vez, nós temos esse tripé: nutrição, psicologia e a medicação. E o que nós podemos utilizar? Então, não sei nada de psiquiatria, não quero estudar psiquiatria. Então a dica é a seguinte: tem fluoxetina? Anota a fluoxetina, assinala que a sua chance de acertar, ou ISRS, ela já vai ser maior do que 50%. Então, mais uma vez, droga de escolha aqui, fluoxetina. E mais uma vez, normalmente, dose elevada de fluoxetina, certo? Temos também, estrategista, uma medicação que nós podemos considerar de primeira linha, que é a lisdexanfetamina, para casos a partir de gravidade moderada, ou seja, a partir de 4 episódios por semana. E o que é a lisdexanfetamina? É o famoso Venvance, é aquele psicoestimulante que a gente usa lá no tratamento do quê? Do TDAH. E por quê? Porque é uma droga anorexígena. Aqui nós não temos o problema da purgação, nós não temos o problema da compensação, nós não temos o problema da dieta restrita. Então aqui a gente pode sim lançar mão de drogas mais anorexígenas. E aí, a partir do grau moderado, lisdexanfetamina. Então, tá aí primeira escolha. Temos aí alternativas, né? Os duais, o próprio topiramato e a sibutramina, com este alerta aqui, novidade ali da lisdexanfetamina, tá? É uma aprovação relativamente recente pelo FDA, tudo bem? Aqui a Anvisa ainda não colocou em bula, nem sei se um dia vai colocar essa indicação, mas o FDA liberou a lisdexa para graus a partir de moderado. Sibutramina, eu sei que é uma droga popular aí que muita gente prescreve, muita gente vê pacientes que usam, mas a sibutramina, ela é bem problemática, tá? Então eu não recomendo que você use, não recomendo que você prescreva, a não ser que você tenha bastante experiência com a sibutramina. Por quê? Porque a sibutramina, olha, não é uma droga assim que vale a pena o risco-benefício. Ela eleva, assim, de uma maneira importante o risco de infarto, o risco de AVC, de morte por causas cardiovasculares. Posso usar? É errado usar? Olha, não é, mas eu acho que nós temos opções aí que são bem melhores do que a sibutramina. Mas está aí na tela para você. Diagnóstico diferencial, assim, de uma maneira bem rápida e descomplicada. Vamos olhar para o peso da paciente. Olha, eu desconfio que seja um transtorno alimentar, não estou entendendo muito bem o que é bulimia, anorexia, é compulsão alimentar periódica. Olha para o peso. Normalmente, anorexia nervosa vai ter peso baixo, então acabou. Ah, mas professor, tem anorexia nervosa sem peso baixo? Bom, estrategista, você já sabe. Se você pegar essa história aqui no comecinho, pode ser que o peso ainda esteja normal, mas é uma consequência inevitável da anorexia nervosa, peso baixo. Então, viu um transtorno alimentar, peso baixo, assinala anorexia. Peso normal, estrategista, o que você vai fazer? Sem método de compensação, nós estamos diante da compulsão alimentar. Com o método de compensação, o que é isso? É a bulimia. Então, tá aí um jeito assim fácil para você pensar nesse diagnóstico diferencial dos principais transtornos alimentares que aparecem nas provas. Agora, pessoal, rapidinho para a gente arrematar, vamos de algumas questões e mais 3 transtornos alimentares que eu vou só citar para vocês, ok? Vamos lá. Paciente, 24 anos, universitária, ela vai ao médico aí com um relato de desmaio na segunda aula de CrossFit do dia. Poxa vida, gosta de CrossFit. O namorado relata que, mesmo com peso dentro da normalidade, ela está insatisfeita com o seu peso, com o seu corpo. Refere também que era comum crises de choro, ansiedade, seguidas de consumo exagerado de comida. Explicita ainda que no dia do ocorrido, eles tiveram uma briga ali depois da academia e a paciente consumiu uma lasanha tamanho família e 1 litro de refrigerante. Ou seja, pessoal, nós estamos vendo aqui uma mulher com o peso normal, que ela adota aí estes métodos compensatórios depois
das compulsões, ou seja, come lasanha, toma refri, salgadinho, briga com o namorado e depois vai para a academia. Então nós estamos vendo peso normal, compulsão e compensação. Aqui, não há dúvida, nós estamos diante de B, bulimia. Olha só como as coisas parecem se repetir. Paciente, 26 anos, estudante de design, refere que teve um episódio de síncope no final da aula, foi levado ao serviço de urgência. Diz que cuida bem de sua saúde e não sabe por que desmaiou. É frequentadora assídua da academia e tem rígido controle alimentar, fazendo dieta desde os 14. Detalhe, tem 26 anos, né? Sempre foi muito organizada, em especial com a sua alimentação e saúde. Frequentemente se preocupa com o que vai comer, deixa tudo separado e ela foca muito no corpo estético. Olha, não é à toa que ela faz design, não é à toa que ela é obsessiva compulsiva, não é à toa que muito provavelmente tem características de toque na jogada, faz muito exercícios físicos, está sem menstruar, o IMC dela já está ali beirando um IMC baixo, ou seja, nós não vemos aqui em nenhum momento uma paciente que foge desse padrão de dieta prolongada, né? O IMC já está caindo, ela é muito organizada, ela é muito obsessiva com as coisas, estuda design, então é uma mulher elegante. Nós temos aí uma paciente com anorexia nervosa. E aqui, olha, está sem menstruar. Poxa, é critério diagnóstico? Não, mas é uma consequência aí do baixo peso, uma consequência que ocorre com muita frequência, também ocorre aí um pouco de desenvolvimento dos caracteres sexuais nessas mulheres, né? Elas se mantêm com um peso muito baixo. Até alguns psicanalistas no passado concluíram, de uma certa forma, que essas mulheres com anorexia nervosa eram meninas que não queriam assumir a sua identidade sexual, então por isso elas se mantinham com corpos infantilizados, não queriam se deslocar da figura materna, enfim, tem essa visão aí mais psicanalítica da coisa. Adolescente, 15 anos, foi levada ao ambulatório, perda ponderal, nega diarreia, vômitos, poliúria, polidipsia, ou seja, não temos aqui provavelmente compensação. O peso dela caiu, a altura permaneceu estável, está com amenorreia, ou seja, olha só, o percentil saiu lá dos 50 de peso e foi por 3. Então ela está em amenorreia e ela foi contratada para ser modelo, ou seja, é uma menina de 15 anos que foi contratada para ser modelo, parou de comer, o peso diminuiu e você já sabe, o resultado disso é uma anorexia nervosa, A de anorexia. Para a gente arrematar rapidamente, transtorno alimentar restritivo evitativo, TARI, o que é isso? É normalmente uma criança, tá, que tem uma certa seletividade do alimento em função do seu cheiro, do seu gosto, da sua textura, do seu formato, tudo bem? Então isso aqui é muito comum em crianças com autismo, essa seletividade alimentar, ou crianças com algum tipo de deficiência intelectual. Então vai selecionando de acordo aí com as características do alimento. Picacismo ou simplesmente pica. O que é isso, pessoal? Não é aquilo que você está pensando. É um outro tipo de transtorno alimentar, também mais comum dessas crianças com transtornos do neurodesenvolvimento, também comum até em um certo aspecto em gestantes, que é o consumo de substâncias não nutritivas. Então come terra, come grama, come giz de cera, né? Come sabonete. Então é um consumo dessas substâncias que não são consideradas nutritivas. Novamente, mais comum aí nos transtornos alimentares e também um pouco mais comum em gestantes. Aqui, muitas vezes estão associadas, né, alterações hidroeletrolíticas, alterações nutricionais, carência de zinco, carência de ferro. Não é critério, mas muitas vezes a gente observa que tem essa associação e, eventualmente, a reposição dessas substâncias pode melhorar o picacismo. E o transtorno de ruminação, você vai lembrar dos ruminantes, né? Por exemplo, o boi, a vaca que fica lá no pasto, mascando, 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 engole, coloca de volta na boca, masca lá a grama, masca lá o capim. Então, mais uma vez, isso é mais comum em crianças com transtorno alimentar, né? Que vão desenvolvendo técnicas aí para regurgitar a comida, ficar mascando, colocando para dentro, colocando para fora. Então vamos lá para arrematar, estrategista. Os pais de uma adolescente relatam ao seu pediatra, na ausência da paciente, que estão percebendo que ela tem mudado o comportamento alimentar. Viram por diversas vezes que estava comendo escondida, muito rapidamente, em grande quantidade. Relatam que ela tem vergonha quando é vista nessa situação, que demonstra tristeza após alimentar-se e que muito frequentemente come até se sentir desconfortável. Das seguintes condições, qual é a mais provável, baseando-se apenas no relato dos pais, estrategista? O que os pais estão nos contando?
que, basicamente, a filha mudou o comportamento alimentar, ela tem se envolvido em episódios de compulsão alimentar. E depois disso ela se sente triste, ela se sente desmotivada. Então nós estamos aqui com um relato de alteração específica de dieta restrita, de métodos compensatórios? Não, os pais estão contando pra gente, até este momento, com este ponto de vista, que a filha tem um transtorno de compulsão alimentar periódico. Então a melhor resposta, de acordo apenas aqui com o olhar, a visão dos pais, é a letra D. Em relação aos transtornos alimentares, no que se refere à pica, queremos as corretas. Então vamos lá. Primeira, a ingestão persistente de substâncias não nutritivas e não alimentares durante um mês, pelo menos. É isso. Está correto. A ingestão destas substâncias não nutritivas e não alimentares é inapropriada ao estágio do desenvolvimento. Sim, é inapropriado, né? Você tem que ver. Poxa, será que não é simplesmente um bebezinho ali de 8 meses, colocando alguma coisa na boca, conhecendo o mundo pela boca? Ou é uma criança de 8 anos que está lá arrancando mato, arrancando capim, comendo giz de cera lá no intervalo da aula, né? São situações completamente diferentes, né? O comportamento alimentar não faz parte de uma prática culturalmente aceita. Isso aqui está correto. Vai que lá numa prática cultural de um país tal, de uma região tal, de uma família tal, é comum aquela família comer folha sulfite. Então, para eles, se aquilo é cultural, ok. Então a gente tem que notar que aquilo não é cultural, não é um hábito daquela população. Se o comportamento alimentar ocorrer no contexto de outro transtorno mental, por exemplo, deficiência intelectual, autismo, esquizofrenia ou outra condição médica, como a gestação, ele precisa ser suficientemente grave a ponto de necessitar de atenção clínica adicional. Isso aqui também está correto. Por exemplo, você só vai dar o diagnóstico de transtorno alimentar restritivo evitativo dentro de um contexto de autismo se aquilo fizer sentido, se for muito fora da curva. Por quê? Porque você já espera numa criança com autismo algum grau de seletividade alimentar. Então não é nada inesperado naquele contexto, é esperado. Você só vai fazer esses dois diagnósticos se esses dois diagnósticos forem independentes e forem muito distintos um dos outros para fazer sentido você diagnosticar autismo e fazer o diagnóstico desse transtorno alimentar, sendo que é uma característica ou características já comuns nesse transtorno autístico. Mais uma vez, critérios para pica, quais estão corretas? Quando a alimentação de substâncias não nutritivas e não alimentares persiste por pelo menos um mês, nós já sabemos, né? Dura no mínimo um mês. Presença de comportamento alimentar inadequado para o nível de desenvolvimento, sendo sugerida a idade mínima de 2 anos. Ou seja, o DSM de fato diz, olha, só vai pensar nesse diagnóstico depois dos 2 anos. Um critério ter esse corte temporal, eu posso dar um diagnóstico abaixo de 2 anos? Pode, mas a sugestão é, só pense nesse diagnóstico depois dos 2 anos. Até lá, é normal a criança colocar coisas na boca, comer sujeira, comer um adesivo, comer papel. Isso é normal na criança nesse estágio do desenvolvimento. Então, tá correta. A associação de deficiência dos micronutrientes ferro e zinco, pessoal, olha só, há essa associação? Sim, mas é um critério diagnóstico? Não. Então, de fato, em muitos pacientes você observa carências nutricionais? Sim. É critério? Não. Então, essa aqui está incorreta, 1 e 2 corretas. Estrategista, é isso. Espero que você tenha gostado da aula, que tenha sido útil para você. Um grande abraço e nos vemos na próxima.